Olá, hoje nós vamos falar do realismo, que é uma escola literária que surge na segunda metade do século XIX. Nós já trabalhamos no início do ano letivo, né, o romantismo, e a gente vê que o romantismo ele inicia no século XIX e o século XIX termina com o simbolismo. Então, olha só, dentro de um só século, de um mesmo século, nós vamos ter aí romantismo, realismo, naturalismo, o parnasianismo e o simbolismo. Quer dizer, 5 escolas literárias dentro de um só período, né? Ou seja, nós tivemos dentro de um século uma quantidade enorme de arte literária, de arte de um modo geral, né? Que se divide aí ao longo de um só século, tendo em vista que nós tivemos o barroco, né, mais de um século, o arcadismo, um pouco mais de um século, né, o trovadorismo foi muito mais, né, de 2 séculos, e você vê que o realismo e o naturalismo eles estão dentro da segunda metade do século XIX. Bem, nós vamos começar a análise do realismo observando uma obra. Aqui vocês têm uma imagem, né, uma tela pintada de 3 mulheres que aparentemente não fazem parte da burguesia, são pessoas simples e que aparentemente estão trabalhando, né? Ou seja, mulheres trabalhando. Talvez uma herança do romantismo, nessa questão da valorização da figura feminina, né? Nós já temos aí a mulher em ascensão, né? Herança, fruto do que nós vimos no romantismo, a figura da mulher exaltada, e ela aparece aqui nessa tela realista. Mas o que a gente quer que chame mais atenção para essa tela? O que a gente precisa observar com maior atenção? É a questão dos traços realistas, né? A gente visualiza essa tela quase que como se fosse uma fotografia. A gente visualiza essa tela com traços de realismo, ou seja, ela é muito próxima da realidade. Então, na arte literária, nós vamos encontrar a mesma coisa. Nós vamos encontrar literatura muito próxima à realidade, bem próxima da realidade. Então vamos avançar. Bem, o realismo, na verdade, ele tem seu marco inicial em 1881 com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, escrita pelo genial Machado de Assis. É claro que o Machado já havia escrito antes outras obras, mas a que consagra realmente o surgimento de uma estética literária diferente do que a gente já tinha visto anteriormente, né, até mesmo se opondo ao romantismo, foi com Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é uma obra que retrata bastante essa questão da genialidade do Machado de Assis quando descreve seus personagens. Mais para frente nós vamos analisar a obra a fundo, né? Analisando detalhes de Memórias Póstumas, mas o que chama atenção no Memórias Póstumas é que a gente tem um autor defunto, né? Ou seja, o Machado de Assis coloca o personagem para narrar a obra, né? Conta a história de um defunto que depois de morto conta suas memórias, ou seja, algo que nunca havia acontecido na literatura até então, né? Como pode um defunto escrevendo as suas memórias, né? Então isso já marca aí o realismo como algo diferente do que a gente já tinha visto até então em literatura brasileira. Bem, uma das principais características do realismo é que ele se opõe aos excessos, né, aos exageros dos românticos. Ou seja, quando a gente tinha uma literatura completamente subjetiva, egocêntrica, até de certa forma, como é que a gente pode dizer, particular, né? Ou seja, dos interesses particulares da burguesia, a gente encontra dentro do realismo exatamente uma reação contra essa questão dos exageros românticos, quando a idealização, a supervalorização da figura feminina, a gente vai ver que isso o realismo já não traz, né? Ele vai exatamente se opor aos conceitos do romantismo. Devido, né, à questão da genialidade do Machado de Assis, a gente pode falar que o realismo naturalismo no Brasil ele se distancia do realismo naturalismo de Portugal. Até mesmo em Portugal, a gente encontra esse termo separado por hífen, realismo naturalismo, como se ele fizesse parte de um só momento. No Brasil, devido às características das obras do Machado de Assis, a gente encontra um realismo diferente do realismo
naturalismo de Portugal. A gente vai encontrar características particulares no realismo que não encontramos muitas vezes no naturalismo. Eu digo isso na obra do Machado de Assis, né? Essa questão do psicológico, tentar entender a mente humana, tentar explicar o comportamento humano, né? O homem em sociedade, os defeitos do homem em sociedade, por conta da diferenciação do naturalismo. Então, dentro do realismo brasileiro, nós vamos encontrar uma diferença entre o naturalismo brasileiro. Em Portugal, não. Em Portugal, nós temos realismo e naturalismo com características bastante parecidas, né? Outra característica que é importantíssima para a gente trabalhar com o realismo é a questão da ciência. O respeito que o poeta, o artista, o romancista, o escritor, ele tinha com a ciência. Ou seja, o século XIX ele foi marcado por profundas transformações. E uma dessas transformações era o homem se voltar para a questão científica, né? Nós vimos lá no século XVIII, quando a enciclopédia, o saber, né, ele ganha uma proporção muito maior, o surgimento das universidades, das faculdades, ou seja, o homem começa a pensar. Então a ciência no século XIX ela vai ser muito importante, principalmente dentro do realismo. O que a gente vai observar? A ciência que a gente trabalha no século XXI, é claro, é uma ciência completamente diferente da ciência do século XIX, né? Mas a gente já pensa, onde nada era comprovado, de repente a ciência surge para provar alguma coisa, já não cabe mais espaço para a questão subjetiva, né? Para a idealização. As coisas já eram muito mais comprovadas cientificamente, ou seja, elas eram muito mais objetivas. Daí a gente vai encontrar uma característica, ó, da observação e da retratação, ou seja, observar e retratar o mundo real era muito mais importante, com visão do quê? Com a visão da ciência. Tanto que a gente costuma dizer que o realismo, né, ele tem os poetas cientistas. A gente encontra os poetas com visão de cientistas. Eles querem observar o comportamento do homem, eles querem mostrar através de provas, né, de argumentos, como é que o homem se comporta na sociedade. Então a ciência é a palavra-chave, né? Isso que eu destaquei aqui, ó, reação aos exageros, a ciência, observar e retratar, são palavrinhas-chave que ajudam a gente a entender as escolas literárias, ok? Vamos dar seguimento. O que a gente encontra de característica geral para o realismo, né? A gente vai encontrar a representação da realidade de forma concreta. Daí a gente tem a questão da observação e retratação, né? A realidade ela tem que ser mostrada de forma concreta, ou seja, no lugar daqueles heróis idealizados, né, o homem era perfeito, né, os personagens do romantismo, todos eles eram perfeitos, não tinham defeitos. No realismo não, as pessoas são pessoas comuns, principalmente carregadas de defeitos e limitações. O homem do realismo, ele, claro, ele tem suas qualidades, mas os defeitos deles não são escondidos. Ao passo que no romantismo, o personagem poderia ser cheio de defeitos, mas o autor sempre dava uma pincelada, de modo a gente perceber que as qualidades sempre sobrepõem a questão dos defeitos. No realismo não. No realismo, o personagem ele é pintado exatamente como ele é. Uma característica importantíssima também é a questão do engajamento social e político. O que seria esse engajamento? É você usar a literatura como denúncia social, como forma de crítica, né? A literatura ela não tem só prazer estético, ela não deve somente agradar a maioria. Ela tem sim um papel social. E esse engajamento, na verdade, é você usar a literatura como veículo de denúncia, é você usar a literatura como uma ferramenta para mostrar para o homem como é que funciona a sociedade, principalmente relacionado aos defeitos e limitações, ok? É claro que a linguagem é clara e objetiva, né? Quanto mais objetiva e clara for a comunicação, mais fácil nós conseguimos compreender a mensagem, né? Diferente de você usar metáforas, diferente de você usar palavras de sentido figurado, não. A literatura ela tem que ser objetiva, ela tem que ser clara, ela tem que mostrar a realidade. Nada de plurissignificação. Não, a gente não quer que a palavra tenha mais de um sentido, mais de um significado. Ela tem que significar exatamente o que ela é. A razão, observação e análise também estão ligados a essa questão da objetividade, né? O homem racional, ele pensa, daí vem, né? Penso, logo existo. O homem que pensa, ele incomoda, né? O homem que pensa, ele questiona. Então, o tempo todo que ele
questiona, que ele pensa, ele modifica, né? Quem pensa, questiona, quem questiona, modifica, não é assim? Então daí você tem a observação e a análise. O homem racional, ele precisa observar e analisar, para daí ele traçar os argumentos que ele precisa utilizar na vida, inclusive, né? A questão do universalismo, né, diz que as pessoas passam por situações semelhantes, ou seja, o realismo ele vai acabar sendo uma escola literária universal. Parece que todos os personagens, todos os leitores, eles fazem parte do mesmo mundo, né? Não há uma divisão para a sociedade. Não existe, fulano é assim, ciclano é assim, não. Parece que todo mundo se encaixa, né, dentro dessa sociedade, todo mundo se parece, todo mundo traz traços semelhantes. Ou seja, a literatura ela não é mais subjetiva, pessoal, ela é universal. Todo mundo passa por situações semelhantes. E claro, em se tratando de realismo, a análise psicológica dos personagens é onde o Machado de Assis se distancia, né, dos demais autores, com essa questão de tentar analisar, entender a mente humana. Como é que se comporta o homem do século XIX em caráter psicológico? Os autores realistas eles descreviam o que havia de errado na sociedade, mas eles faziam isso de forma natural, ou seja, eles criavam uma situação, criavam um personagem, né? E eles mostravam exatamente como é que era a sociedade, né? Só que esse errado que a gente utiliza, né, esse adjetivo que a gente utiliza, o que havia de errado na sociedade, é porque talvez era escondido, né? A questão do adultério, o homossexualismo, o uso de drogas, né, bebidas alcoólicas, o que era considerado errado na sociedade, o realismo vai mostrar isso de forma, né, sem pudores, sem vergonha, ou seja, mostrando à sociedade o que de fato acontece, né, entre os seres humanos, né, no dia a dia. A narrativa ela acaba sendo uma narrativa lenta, porque o autor ele carrega a narrativa de descrição. Ele descreve, né, ele dá detalhes de situações, ele acaba sendo minucioso. Qual é a intenção de ser descritivo, detalhista? É porque o autor ele procura mostrar exatamente com palavras, né, a realidade. É como se ele fotografasse com palavras. Ele quer que o leitor visualize a cena, ele observe tudo que está acontecendo por meio de palavras, e não por meio de imagens. Então a narrativa acaba se tornando um pouco lenta por conta de ser uma narrativa detalhista. Os autores do período realista, eles são adeptos do determinismo, que é uma corrente filosófica, né, vocês já devem ter estudado em filosofia, que afirma que o homem, né, o ser humano, ele está condicionado. O ser humano, ele já nasce determinado dentro de 3 condicionamentos: raça, momento e meio. Ou seja, o homem ele está sujeito a todas essas ações que determinam, né, o estar no mundo. O homem ele já nasce condicionado à raça, no caso, os traços de hereditariedade, o momento em que ele vive, por exemplo, esse momento de pandemia. Hoje os homens, né, do século XXI, todos se enquadraram a um formato de vida, a questão do isolamento social, por conta do quê? Por conta do momento. O momento em que vive determina quem o homem é. E o meio, né? O meio, a natureza do homem está condicionada a onde ele vive, né? Então, se você dividir, por exemplo, 2 grupos, a gente vê isso muito no Big Brother, né? Quando eles dividem paredão lá, colocam um grupo de um lado e um grupo do outro. O grupo que está dentro de um meio ali vai ter um comportamento. O grupo que está no outro meio vai ter um outro comportamento. Ou seja, até mesmo quando eles dividem a casa, né? A questão de quem tem mais estalecas, os que não têm, quem está na xepa, e eles colocam ali uma análise do ser humano, como é que ele se comporta no meio em que ele vive. Quando ele tem um comportamento, quando ele não tem, ele tem outro. Então os condicionamentos raça, momento e meio são elementos, né, que determinam como é que o homem se comporta. Isso é muito importante dentro do realismo. O Machado de Assis foi o autor, né, mais representativo dentro do realismo, que numa aula mais adiante nós vamos trabalhar algumas obras do Machado e, claro, né, nós vamos entender um pouquinho mais quem foi Machado de Assis. Então aqui eu só coloquei algumas informações, até para o vídeo não ficar muito longo e pesado, né? Mas adiante nós vamos trabalhar somente Machado de Assis e algumas obras do Machado. Eu deixo aqui 2 links que são importantíssimos para vocês poderem assistir a esse vídeo, que futuramente nós vamos fazer um trabalhinho com ele.